Ela olhou para a parede do hospital e disse baixinho: Mãe, o homem do sonho tá ali. O médico virou, olhou a foto e reconheceu a si mesmo. A partir dali, nada mais seria igual. A chuva batia mansa nas janelas do hospital, como se alguém dedilhasse o vidro com carinho. O corredor cheirava a café antigo e desinfetante, e as vozes iam e vinham baixinho, como ondas que não querem incomodar. Ana apertava a mão da filha, Lia, tentando esconder o medo por trás de um sorriso. Vai dar tudo certo, sussurrou, e tinha mais fé do que certeza. Lia assentiu, com aqueles olhos que pareciam sempre ver um pouco mais do que estava ali. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A porta abriu devagar e o médico entrou com passos tranquilos, daquele jeito de quem já sabe falar com dor sem levantar a voz. Eu sou o Dr. Miguel, disse, puxando uma cadeira e se sentando de frente para as duas. O jaleco branco tinha um bolsinho com canetas coloridas e um desenho feito por outra criança, preso com clipe. Ana reparou no gesto de gentileza e sentiu o peito afrouxar um pouco. Lia balançou os pés no ar encostados na maca. Eu tenho sonhos, doutor, ela falou antes que a mãe pudesse começar. Sonhos repetidos. A frase ficou suspensa, redonda, como uma bolha de sabão que ninguém quer estourar. O médico fez um sim com a cabeça, pedindo que contasse mais. Ana respirou fundo, pronta para explicar o que vinha tirando seu sono nas últimas semanas. Mas Lia foi mais rápida, apontando para a parede. Mãe, o homem do sonho tá ali! Miguel virou o rosto, um pouco por curiosidade, um pouco por costume. Na parede havia uma sequência de fotos de médicos antigos e atuais. Molduras simples, luz fria. Seus olhos foram direto para a fotografia em que ele aparecia, num dia de sol, segurando um guarda-chuva azul só por brincadeira, rindo para a câmera. O coração dele tropeçou dentro do peito sem avisar. Lia, com a mão erguida, balançava o dedo como quem reconhece um velho conhecido. O silêncio que veio depois tinha peso. Ana apertou a mão da filha mais uma vez, agora com surpresa, e olhou para o retrato, depois para o médico, como se precisasse confirmar que o mundo não estava pregando peça. Miguel pigarreou, quis sorrir, mas o sorriso não veio inteiro. Você sonha comigo? Perguntou, usando um tom de brincadeira que não enganava ninguém. Lia deu os ombros, tímida, e assentiu. Como são esses sonhos, meu amor? Ana perguntou, tentando guiar, mas com um receio que não sabia de onde vinha. Lia ajeitou o corpo, puxou a coberta da maca, acomodando o medo como quem alisa um cabelo. É sempre igual, disse. Tem um corredor comprido, tem chuva e tem uma música baixinha, tipo caixinha de música. O moço fica perto da janela, com um guarda-chuva azul, e parece que está esperando alguém. Miguel respirou fundo, porque só ele ouviu a palavra que não foi dita. Saudade. A palavra caixinha de música fez uma gaveta antiga abrir dentro dele, sem sua permissão. Lembrou da mãe, da caixinha que ela dava corda toda noite, antes de apagar a luz do quarto. A melodia vinha doce, e ele ficava em silêncio só para ouvir. Fazia anos que não pensava nisso, e de repente a memória ganhou cor, cheiro, tudo. Que música é essa, Lia? Ele perguntou baixo, como se temesse assustar a lembrança. A menina não sabia o nome, só assobiou do jeito que dava. Um rabisco de melodia que, mesmo torto, acertou no centro. Miguel fechou os olhos um segundo e a sala girou de leve. Era a mesma canção, as mesmas notas que embalaram a infância dele, que tocaram no velório da mãe porque parecia que ela tinha deixado aquela música para protegê-lo até o fim. Ana observou o médico e percebeu ali que a história estava saindo do lugar comum. Doutor, a Lia tem acordado chorando, disse Ana, voltando ao propósito da consulta. Ela fala desse homem, dessa janela e também de um cheiro de chuva, sabe? Acorda e vai para a janela do quarto, como se precisasse olhar. Miguel anotou no prontuário, mas a caneta pesou mais do que o normal. Não era só um caso. Era um fio puxado de alguma malha que parecia incluir a própria vida dele. Teve alguma mudança recente? Ele perguntou, ainda clínico, mas com o coração torto.
Ana contou do apartamento novo, do trabalho extra no turno da noite, da falta que o pai de Lia fazia desde que se mudou para outra cidade. Nada de sobrenatural, nada que a ciência não pudesse encaixar num diagnóstico de ansiedade, adaptação, saudade. Só que a música, só que a foto, só que a chuva que insistia em molhar o corredor do sonho. Posso te pedir um desenho? Miguel buscou papel e lápis de cor na gaveta, estendeu à menina. Lia gostava de desenhar. Seus traços eram firmes, como quem conhece os caminhos invisíveis. Em poucos minutos, trouxe à vida um corredor cinzento, uma janela alta, gotas de chuva inclinadas pelo vento e uma sombra de homem segurando um guarda-chuva azul. Não havia rosto, só um contorno, como se o destino tivesse deixado o resto para ser descoberto. Ana passou a mão na cabeça da filha, entre orgulho e calafrio. Bonito, viu? Miguel elogiou com sinceridade. A menina sorriu, simples, e completou com um detalhe que ninguém pediu. Um adesivo pequeno num canto do guarda-chuva, desenhado como uma estrela. O médico piscou. No retrato da parede, o guarda-chuva azul tinha mesmo um adesivo antigo, uma estrela que um residente colou num dia chuvoso, entre risadas no estacionamento. Era muita coincidência para caber numa explicação redonda. Você lembra de mais alguma coisa, Lia? A menina olhou para o teto, como se as respostas ficassem escondidas ali. Lembro de uma frase, sussurrou. Ele fala assim, cheguei atrasado, mas ainda dá tempo. Ana sentiu os olhos arderem sem entender por quê. Miguel ajeitou os óculos que não precisava arrumar. A frase o encontrou como quem acha um endereço guardado. Foi exatamente o que ele disse no dia em que não conseguiu se despedir da mãe no hospital. Ele quis perguntar mais, mas tinha medo de quebrar o encanto. Vamos fazer alguns exames simples, disse se recompondo. E quero que você, Lia, anote cada vez que sonhar tudo que lembrar pode ser. A menina assentiu séria, tomando a missão como algo importante. Ana concordou com a cabeça, grata por ter o que fazer. Qualquer coisa que desse a sensação de controle. O relógio na parede marcava o passar do tempo com um tic-tac que parecia vir de muito longe. Na hora do exame físico, Miguel foi delicado como quem segura um passarinho. Escutou o coração, olhou a garganta, avaliou reflexos, tudo certinho. Nada alarmante. Lia ria quando o martelinho fazia o joelho pular, e aquele riso, ainda que rápido, iluminava a sala. Ana se agarrou a essa luz como quem veste um casaco num dia frio. Era pouco, mas era seu. Antes de encerrar, Miguel pediu licença e ficou alguns segundos em pé diante da própria foto na parede. O sorriso de outro tempo parecia agora uma pergunta, e o guarda-chuva azul virava quase um bilhete. Lia aproximou-se como se quisesse ver melhor e apontou para a estrela adesiva no cabo. É essa, disse certa como quem reconhece um amigo pelo jeito de andar. O médico sentiu o chão ficar macio, como se pisasse em lembranças e não no piso de cerâmica. Você tem medo disso, filha? Ana quis saber, porque o medo da criança sempre guia o da mãe. Lia pensou um pouco, mordeu o lábio e respondeu. Não é medo, é saudade do que eu nem sei. A frase entrou no peito de Miguel e acendeu um cômodo que ele tinha trancado. Saudade do que não se sabe tem um peso diferente, e quem já perdeu alguém entende. Ele fechou o prontuário devagar, respeitando o momento. Vamos marcar um retorno para a semana que vem, disse, prático de novo, mas com outra voz. E se o sonho vier, deixa vir. Às vezes, ele só quer dizer alguma coisa que a gente ainda não entendeu. Ana agradeceu, pegou a receita com um calmante fraco para os dias piores e guardou com cuidado. Lia pulou do banquinho, bateu a poeira do vestido e deu um tchauzinho com a mão, como se dissesse até logo a um velho conhecido. O mundo parecia o mesmo, mas não era. No corredor, a chuva do lado de fora fez uma curva de vento e deixou o vidro pontilhado. Lia encostou a testa fria na janela por um instante e sorriu de canto. Ele fica aqui, disse baixinho, não para assustar, mas como quem compartilha um segredo. Ana não discutiu, só segurou a mão da filha. O amor dá coragem,
para aceitar aquilo que a cabeça não explica. Miguel ficou sozinho na sala por alguns minutos, ouvindo o hospital respirar. Tirou o celular do bolso, procurou um áudio antigo da mãe, aqueles de aniversário que a gente guarda sem saber por quê. Deu play e ouviu a voz que já não existia, doce e próxima. A melodia da caixinha ecoou na memória dele, e ele entendeu que a vida às vezes enrola os fios de um jeito que ninguém prevê. E ainda assim pede pra gente seguir. Na sala ao lado, uma enfermeira comentou sobre o tempo. Chuva que não acaba mais. Miguel sorriu sem olhar, porque tinha a sensação de que aquela chuva vinha de longe, talvez de um dia que ele ainda não viveu. Apertou o jaleco no peito como quem se protege. Tinha trabalho a fazer, gente para cuidar, histórias para ouvir. E agora, um desenho com uma janela e um guarda-chuva esperando por respostas. No elevador, Ana apertou o botão do térreo e encostou a cabeça na parede de metal. O espelho refletiu as duas, mãe e filha, tão parecidas no jeito de calar. Lhe encostou no ombro da mãe, deixando o peso leve de criança que confia. "Você tá bem?" Ana perguntou. "Tô", disse Lia, e o tô veio firme como uma âncora. A porta abriu e as duas seguiram. No saguão, o som da chuva parecia uma música de fundo. Ana decidiu comprar um lanche e Lia escolheu um pão de queijo, como sempre. Sentaram num banco perto da porta, de onde dava para ver o guarda da recepção cumprimentando todo mundo. Era um mundo normal, com gente entrando e saindo, e isso confortou. Às vezes, o normal é o que salva. Miguel, do alto da escada, viu as duas lá embaixo e sentiu vontade de descer, de dizer alguma coisa que nem sabia o quê. Ficou parado, respeitando a distância. Percebeu que, sem querer, estava esperando também feito o homem do sonho. Esperando um sinal, uma palavra, qualquer coisa. E riu de si mesmo, daquele jeito de adulto que se flagra, acreditando no que não explica. Lia terminou o lanche e levantou. Antes de ir, virou para o mural de avisos e colou, com a cola que achou na mesa de recreação, o desenho que fizera. Bem ali, ao lado de um aviso de campanha de doação, ficou a janela com chuva e o guarda-chuva azul. Para ele não se perder, disse. Ana pensou em tirar, achou que não devia e deixou. Algumas coisas precisam ficar onde a gente as encontra. Quando chegaram à calçada, a chuva tinha virado um chuvisco. Ana abriu o guarda-chuva comum, preto, e as duas foram dividindo o espaço apertado. Lia olhou para cima e sorriu, como se tivesse reconhecido uma coincidência boa. "Um dia a gente vai ter um azul", disse, sem intenção de promessa. Ana sorriu de volta. Promessas nem sempre precisam de palavras. Lá dentro, o celular de Miguel vibrou. Era o irmão mandando uma foto antiga que ressurgiu num grupo de família. Ele pequeno, a mãe ao lado, e na mão dela a caixinha de música com o desenho de uma estrela. A mesma estrela do adesivo no cabo do guarda-chuva. A vida, às vezes, fica óbvia demais, como se quisesse ser entendida de uma vez. Miguel encostou no batente da porta e deixou os olhos encherem, sem vergonha. Deu um passo até o corredor, e a luz fria do teto não pareceu tão fria. "Cheguei atrasado, mas ainda dá tempo", repetiu sem som, só com os lábios. Não sabia exatamente de quê, mas sentiu que era disso que se tratava, de chegar, ainda que depois. No fim, aquilo que move a gente é quase sempre o mesmo. Amor, saudade, o desejo de ser encontrado. E às vezes, uma criança que aponta para nossa própria foto e diz que a gente é parte do sonho. O som da chuva continuou a cair por horas, depois que Ana e Lia foram embora. E o hospital parecia respirar num ritmo mais lento, quase melancólico. Miguel ficou no consultório até tarde, revisando prontuários que não precisava ver só para não ir para casa cedo demais. O silêncio, às vezes, pesa mais que o cansaço. No meio das anotações, o desenho da menina continuava no mural de avisos, como um farol discreto chamando por ele. O guarda-chuva azul parecia olhar de volta. Ele tentou seguir a rotina, checar os pacientes internados, visitar o andar pediátrico, conversar com as enfermeiras. Mas em cada corredor havia um eco estranho. O mesmo som de passos em piso molhado que Lia descrevera no sonho.
Não era medo o que sentia, era reconhecimento. A sensação de estar revisitando um lugar que, de algum modo, sempre foi dele, mesmo sem lembrar. Era como encontrar uma rua antiga da infância e saber o nome dela antes de ler a placa. Naquela noite, antes de ir embora, passou na capela do hospital. O lugar era pequeno, com cheiro de vela apagada e flores cansadas. Sentou-se num banco e deixou a cabeça cair nas mãos. Não rezou de forma certa, mas falou com alguém, talvez com a mãe, talvez com a lembrança dela. "Por que essa menina sonha comigo, mãe?" E murmurou. O ar parecia mais denso e o silêncio atento. A resposta não veio, mas uma paz leve pousou no peito e isso bastou para seguir. No dia seguinte, Lia acordou cedo. Ana dormira mal, sonhando que o hospital ficava cheio de janelas e que de cada uma caía chuva por dentro. A menina, ao contrário, parecia calma, com aquele ar de quem entende algo que os adultos ainda não alcançaram. Tomou o leite devagar e pegou o caderno que o médico pedira, o caderno dos sonhos. Abriu na primeira página e desenhou outra vez o corredor, o guarda-chuva azul e agora, pela primeira vez, uma mulher de cabelos curtos, sorrindo de leve. "Quem é essa, filha?" Ana perguntou. "A moça que canta a música", respondeu Lia. Ana ficou pensativa. A moça do sonho não fazia parte da história antes. E Lia falava com tanta segurança, como se conhecesse aquela mulher. "Se ela fala o nome dela?" "Não, mas ela me chama de Florzinha." Ana sentiu um aperto no peito. Era assim que a avó de Lia, mãe de Ana, a chamava quando pequena. E ela nunca contou isso para a filha. O silêncio entre gerações às vezes parece esquecimento, mas o coração guarda o que é importante. Enquanto isso, Miguel chegava ao hospital com os olhos cansados e a mente cheia de perguntas. No estacionamento, parou por um instante e olhou o céu carregado. Um reflexo no vidro do carro chamou sua atenção. Um guarda-chuva azul esquecido num banco do jardim. Era idêntico ao do retrato, adesivo de estrela e tudo. Aproximou-se devagar, o coração acelerado. Tinha vontade de rir, não pode ser, mas também medo de tocar e provar que era real. Pegou o cabo com cuidado. Estava seco. Nenhum sinal de chuva sobre ele. Entrou no hospital com o guarda-chuva na mão. A recepcionista, surpresa, perguntou se era dele. "Acho que é de alguém que eu conheci há muito tempo", respondeu. Levou o objeto até seu consultório e o encostou na parede, como quem recoloca uma peça no lugar certo do tabuleiro. A sala pareceu diferente, mais leve. "Cheguei atrasado, mas ainda dá tempo", repetiu quase em sussurro. O eco da própria voz o fez sorrir. No fim do expediente, Ana ligou para o consultório. Disse que Lia tinha desenhado de novo e que gostaria de levar o caderno para ele ver. Miguel marcou para o dia seguinte. A voz dela soava cansada, mas havia também algo novo ali, um fio de confiança. Ela começava a sentir que aquele médico via a filha além do diagnóstico, e isso era raro. Às vezes, o que cura não é o remédio, é ser escutado com alma. Na manhã seguinte, Lia entrou novamente na sala de Miguel. O guarda-chuva azul estava lá, recostado no canto. Ela olhou, mas não se assustou. Só sorriu, como quem reencontra algo que esperava. "Você achou?" disse. "Achei", respondeu o médico, e os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio bom, cheio de significado. Ana observava os dois, sem entender tudo, mas sentindo que havia algo sagrado naquele instante simples. Miguel abriu o caderno e folheou. Cada página tinha um desenho diferente. Janelas, flores, a mulher do cabelo curto e uma casa antiga com varanda. "Essa casa existe, Lia?" Acho que sim. Fica perto do rio. Lá tem cheiro de bolo." Ana arregalou os olhos. "Bolo de fubá", completou a menina rindo. Era o bolo que a mãe de Miguel fazia todo domingo. O mesmo cheiro que ele lembrava da infância. A mesma casa de varanda onde viveu até os 10 anos, antes da mãe adoecer. Era coincidência demais para ser só acaso. Com a voz trêmula, Miguel perguntou: "Como você sabe disso?" Lia levantou o olhar e respondeu: "A moça me mostra.
Ela canta e segura o guarda-chuva, mas sempre fala para eu te avisar que ela perdoa. O mundo pareceu parar. Ana sentiu a respiração sumir. Miguel segurou o braço da cadeira para não cair. Perdoa o que, Lia? Por você ter chegado atrasado. A frase atravessou o tempo e veio rasgando memórias. Naquela hora, Miguel viu a cena que passou a vida tentando esquecer. A mãe internada, o telefone tocando, ele preso num engarrafamento, o coração pedindo para correr e o tempo dizendo não. Chegou minutos depois e ela já tinha partido. A última frase que ouviu de uma enfermeira foi: ela esperou até o fim. Desde então, o arrependimento se tornou um quarto escuro dentro dele. E agora, uma criança de 8 anos o iluminava com uma lanterna que não era dela. Ana chorava em silêncio, sentindo que aquele momento não era sobre diagnósticos nem sonhos. Era sobre libertação. Lia se aproximou, colocou a mão sobre a de Miguel e disse: ela ainda canta para você dormir, mas quer que você pare de ficar triste. As lágrimas vieram sem controle, lavando anos de culpa. Ele abaixou a cabeça, deixou chorar, sem medo. Ana passou a mão nos ombros dele, num gesto maternal que não se ensina. Às vezes, o mundo faz os caminhos se cruzarem para curar feridas que nem sabíamos abertas. Quando a emoção acalmou, Miguel olhou para Lia com gratidão. Você é muito especial, sabia? A menina deu de ombros e sorriu. Não sou eu, é ela. Ana, tentando aliviar o clima, perguntou. E ela disse mais alguma coisa? Lia pensou um pouco e respondeu. Falou que vai chover de novo e que é para você abrir o guarda-chuva. Miguel olhou para o canto da sala. O azul parecia mais vivo. Tá bem? Disse sorrindo. Da próxima vez eu abro. Na saída, Lia se virou mais uma vez e olhou o guarda-chuva, como quem se despede. Ele tá feliz agora, disse baixinho. Ana acariciou o cabelo dela, sem corrigir, sem duvidar. Às vezes, acreditar é o gesto mais bonito que existe. Foram embora de mãos dadas, sob o mesmo céu nublado que parecia guardar segredos demais. Mas agora, a chuva que vinha não assustava. Era só parte da história. Naquela noite, Miguel foi até a casa antiga onde crescera. Ainda estava de pé, meio descascada, vendida há anos, mas ali, a varanda era a mesma do desenho. Encostou o carro e ficou olhando, o coração acelerado. Choveu de leve e ele abriu o guarda-chuva azul. O som da chuva nas lonas trouxe de volta a canção da caixinha de música. E ele, pela primeira vez, sorriu sem dor. Cheguei atrasado, mãe, disse. Mas cheguei. Na manhã seguinte, Lia acordou serena. Disse para a mãe. Ela foi embora. Disse que o moço achou o caminho. Ana sorriu, com o coração cheio de gratidão e um pouquinho de mistério. Às vezes, a vida manda recados de jeitos que a gente não entende, mas entende com o peito, não com a cabeça. Lia fechou o caderno e guardou debaixo do travesseiro. Ainda havia sonhos para sonhar, mas agora de outro jeito. Miguel, no hospital, chegou cedo. A primeira coisa que fez foi colocar o desenho de Lia numa moldura simples e pendurar na parede, ao lado da própria foto. Para não esquecer que alguns sonhos são recados, escreveu num bilhete atrás. O guarda-chuva azul ficou encostado no canto pronto, como se esperasse a próxima chuva. E o coração dele, pela primeira vez em muito tempo, estava leve. Os dias seguintes correram mais leves, como se o hospital tivesse recebido um pouco de sol depois de tanta chuva. Miguel passou a sorrir mais, a conversar com os pacientes com outra calma, outro brilho. As enfermeiras notaram. Uma delas, Dona Rosa, que trabalhava ali há 20 anos, comentou: Doutor, o senhor está com um olhar diferente. Ele riu e respondeu: É que eu aprendi a escutar melhor. Ninguém entendeu o que ele quis dizer, mas bastava olhar para ver que era verdade. Lia também parecia mais tranquila. As noites já não vinham com pesadelos, só com sonhos bonitos. Árvores, rios, flores grandes demais para caber na folha. O caderno dos sonhos virou um diário de cores. Ana, ao vê-la desenhar, sentia um alívio que misturava gratidão e medo de perder aquele equilíbrio novo. Mãe é assim. Vive entre o amor e o cuidado exagerado, mas pela primeira vez em meses conseguia dormir com o coração calmo.
Numa dessas manhãs, Miguel ligou para Ana. Disse que estava organizando uma pequena campanha no hospital, um evento para crianças internadas, com histórias, música e desenhos, e queria convidar Lia para participar, se ela quisesse. Ela tem um dom, Ana, e talvez possa ajudar outras crianças a enfrentarem o medo como ela enfrentou o dela. Ana ficou emocionada. Ela vai adorar, respondeu. E adorou mesmo. Lia pulou de alegria, abraçou a mãe e foi correndo separar os lápis de cor. No dia do evento, o hospital estava cheio de vida. Balões coloridos, cheiro de pipoca, risadas ecoando pelos corredores que antes pareciam frios. Lia sentou num cantinho e começou a desenhar as histórias que ouvia. Miguel observava de longe, admirando a concentração dela. Quando ela terminou um dos desenhos, levantou-se e levou para uma menina de cadeira de rodas que chorava baixinho. Toma para você sonhar também, a menina sorriu. Era simples, mas bonito de ver. Ana, encostada na parede, observava tudo com o coração apertado. Não de dor, mas de emoção. Tinha passado tanto tempo tentando entender o que havia de errado, que esqueceu de notar o que sempre esteve certo: a força da filha. Quando Miguel se aproximou, ela o agradeceu com um olhar. Ele respondeu com outro, desses que dispensam palavras. Às vezes, o que nasce entre duas pessoas não precisa de nome para existir. Ao fim do evento, Miguel se ofereceu para levá-las até em casa. A chuva tinha voltado, miúda, persistente. No carro, Lia olhava pela janela, encantada com as gotas escorrendo, como se a chuva agora fosse uma amiga. Ela está feliz, disse, sem que ninguém perguntasse quem era ela. Ana sorriu, acostumada com as frases misteriosas da filha. Miguel apenas assentiu, com aquele entendimento silencioso de quem também sentia. Quando chegaram ao prédio simples onde Ana morava, Miguel ajudou a tirar as sacolas do banco de trás. Lia subiu correndo as escadas, e ele e Ana ficaram ali por alguns segundos, sob o mesmo guarda-chuva azul que agora ele usava o tempo todo. Obrigado por tudo, doutor, disse ela. Eu que agradeço, Ana. Às vezes os pacientes ensinam mais do que qualquer livro. Ela riu e foi embora com o coração batendo descompassado. Havia algo diferente naquela despedida. Naquela noite, Miguel deitou mais cedo. A chuva batia na janela, e ele, pela primeira vez, não se sentiu só. Pensou na mãe, em Lia e em como as histórias se misturam, mesmo quando parecem de mundos diferentes. Talvez seja isso que chamam de destino, pensou. O sono veio rápido, leve, com a sensação de missão cumprida. E, no fundo, a melodia da caixinha de música voltou a tocar, suave como um beijo de lembrança. Ana, do outro lado da cidade, olhava a filha dormindo. Lia segurava o caderno contra o peito e o quarto parecia iluminado por dentro. Ana se pegou chorando sem motivo aparente. Era emoção demais guardada, gratidão demais para caber só no peito. Fez uma prece curta, pedindo para a vida continuar sendo boa com a filha. E, sem perceber, pediu também que Miguel encontrasse o que buscava, mesmo sem saber o que era. No hospital, o guarda-chuva azul encostado na parede tinha virado símbolo. Pacientes, enfermeiros, até outros médicos começaram a comentar. Dizem que é da sorte. Dizem que é de uma paciente que se curou. Dizem que o doutor mudou depois que ganhou. Ninguém sabia a história real, e Miguel preferia deixar assim. Cada um precisa acreditar do seu jeito. Num fim de tarde, Ana recebeu uma ligação do hospital. Era Miguel. Ana, posso pedir um favor? Preciso mostrar uma coisa para Lia. Ela estranhou o tom sério, mas aceitou. No dia seguinte, lá estavam de novo. Miguel as levou até uma sala antiga, trancada havia anos, o antigo setor pediátrico. Quando abriu a porta, o cheiro de tempo velho veio junto. Nas paredes ainda havia desenhos de crianças, guardados pelo pó. Esse foi o meu primeiro setor, explicou. Minha mãe trabalhava aqui como enfermeira. Lia andava devagar, observando tudo. Parou diante de uma parede descascada e encostou a mão. Aqui tem música, disse. Miguel se aproximou. No canto, preso por um prego enferrujado, havia um pequeno pedaço de papel, quase apagado. Ele puxou com cuidado.
Era um recado antigo, com a caligrafia que ele reconheceria mesmo de olhos fechados. Para o meu menino que sempre chega, mesmo que demore. Miguel fechou os olhos e respirou fundo. Ana segurou a mão de Lia, sem dizer nada. A emoção tomou conta dos três. O tempo parecia se dobrar, trazendo o passado para dentro do presente. Miguel guardou o papel no bolso, com o cuidado de quem segura uma vida inteira. Ela esperou por você, doutor, disse Lia sorrindo. Ele não respondeu. Só assentiu, e naquele gesto havia tudo: perdão, amor, reencontro. A menina olhou para a mãe e completou. Agora ela pode descansar. Ana chorou baixinho, com aquele choro que não dói, só alivia. Ao saírem da sala, o sol começava a aparecer depois de muitos dias nublados. A luz batia nos corredores, e até o cheiro do hospital parecia outro. Miguel sentiu o peito aberto, como quem finalmente consegue respirar fundo depois de muito tempo. Ana olhou para ele e disse: "Acho que foi você que curou ela." Ele respondeu com um sorriso triste e bonito: "Acho que foi ela que me curou primeiro." Naquela tarde, os três foram tomar sorvete na praça em frente ao hospital. Um gesto simples, quase banal, mas que tinha gosto de recomeço. Lia lambuzou o nariz de chocolate. Ana ria, e Miguel apenas observava com o coração cheio. Às vezes as curas acontecem assim, entre risadas, guardanapos e um sol tímido depois da tempestade. Antes de irem embora, Lia olhou para o céu e disse: "Ela tá lá, viu? Falou que gosta de ver a gente rindo." Miguel olhou para a mesma direção e respondeu: "Então vamos continuar dando motivo para ela sorrir." Ana apertou a mão dele discretamente. E por um instante, todos sentiram que estavam exatamente onde deviam estar. A vida seguiu, mas nada voltou a ser igual. Miguel passou a visitar Lia de vez em quando, não como médico, mas como amigo. Levava livros, flores e histórias. Ana começou a escrever também, pequenas crônicas sobre o que aprendia com a filha. As dores antigas foram se transformando em memórias boas. Porque o amor, quando é verdadeiro, não se apaga. Ele só muda de forma. O tempo passou e a vida foi encontrando seu compasso de novo. As chuvas se tornaram menos frequentes e os dias começaram a nascer mais claros. No hospital, Miguel parecia outro homem. Já não carregava o peso de antigamente nos olhos. Cumprimentava todo mundo com um sorriso sincero, desses que mudam o clima de um corredor inteiro. Até os pacientes notavam. "O doutor tem o coração leve", disse uma senhora internada. Ele apenas sorriu e respondeu. Demorou, mas aprendeu a respirar. Ana, por sua vez, estava voltando a se reencontrar. Começou a aceitar mais trabalhos como costureira. E nas noites silenciosas escrevia as histórias que Lia contava. Pequenos contos simples, cheios de ternura e sensibilidade. Mandou um deles para um concurso de rádio local, sem esperar nada. E, para sua surpresa, a história foi escolhida para ser lida no programa da manhã. Lia comemorou como se fosse o maior prêmio do mundo. "Viu, mãe? As palavras também curam." Ana chorou de emoção. Era verdade. Miguel continuava acompanhando Lia nas consultas. Mas agora, as conversas eram mais sobre a vida do que sobre remédios. Ela contava sobre a escola, sobre os desenhos novos, sobre as coisas bonitas que sonhava. O caderno dos sonhos já estava quase cheio. Na última página, Lia havia desenhado 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher, uma menina e um homem segurando um guarda-chuva azul. Em cima, com letras tortas, ela escreveu: "Família que a vida escolheu." Miguel ficou sem fala quando viu. As visitas se tornaram rotina. Às vezes, Ana levava bolo. Outras, Miguel aparecia com flores. Não era namoro, nem amizade comum. Era algo entre os dois, nascido do cuidado e da gratidão. Um laço silencioso, bonito de ver. Lia percebia, mas fingia não perceber. Criança entende muito mais do que diz. "Mãe, você fica bonita quando o doutor vem", comentou um dia, com a naturalidade de quem fala do tempo. Ana disfarçou um sorriso. "Besteira, menina", mas sabia que não era. Num sábado de manhã, Miguel convidou as duas para conhecerem um abrigo infantil que o hospital ajudava.
Lia se encantou com as crianças, com os brinquedos simples, com o riso fácil que ecoava no pátio. Pegou papel e lápis e começou a desenhar com elas. Ana observava, com o coração apertado de ternura. Miguel, ao lado, explicou. Essas crianças esperam adoção há anos. A maioria já nem acredita mais. Ana ficou quieta, mas aquela frase ficou girando dentro dela por dias. No caminho de volta, no carro, Lia perguntou, mãe, por que tem criança que não tem mãe? A pergunta veio pura, sem malícia, e Ana ficou sem resposta. Miguel olhou pelo retrovisor e disse, às vezes elas têm mãe, sim, só estão esperando encontrar. Lia sorriu, satisfeita com a resposta. Ana engoliu em seco. Entendeu o recado, ainda que ele não fosse proposital. O silêncio que seguiu foi bonito, cheio de significado. Naquela noite, Ana ficou pensando na vida. Tinha passado por tanto. O abandono do marido, as noites de solidão, as preocupações com a filha. E agora, pela primeira vez, sentia paz. Pensou em Miguel, nas coincidências que o destino trouxe, e sorriu sozinha. Pegou o celular e mandou uma mensagem curta. Obrigada por existir. Ele respondeu com a mesma simplicidade. Eu que agradeço por me lembrar como é viver. Às vezes, é só isso que a alma precisa ouvir. O tempo foi passando, e as estações mudaram outra vez. Lia crescia rápido, e o hospital já não era mais um lugar de medo. Era um lugar de boas lembranças. Miguel começou a dar pequenas palestras sobre saúde emocional na infância. E sempre usava o caso de Lia como exemplo, sem citar nomes. Há dores que não precisam de remédio, e sim de escuta, dizia. As pessoas aplaudiam, ele sorria, mas por dentro sabia que quem o curou de verdade foi uma menina de olhos doces e sonhos coloridos. Um dia, Lia pediu para visitar o cemitério onde a mãe de Miguel estava enterrada. Quero levar flores para ela, explicou. Miguel ficou surpreso, mas aceitou. Foram os três numa tarde calma de domingo. O vento soprava leve e o céu estava limpo. Lia colocou as flores e se ajoelhou em silêncio. Ela está feliz, doutor, disse olhando para o nada. Falou que você aprendeu direitinho a cuidar das pessoas. Miguel sorriu, com os olhos marejados. Foi ela que me ensinou. Ana ficou atrás, respeitando o momento. Observava os dois e pensava em como a vida é curiosa. Às vezes, o que a gente chama de acaso é só o destino disfarçado de coincidência. Miguel segurou a mão de Lia e ela segurou a da mãe. Formavam um círculo, uma corrente invisível. Aquele trio improvável parecia se encaixar de um jeito que nem o tempo explicaria. Na volta para casa, Lia dormiu no banco de trás, e Ana ficou observando o rosto dela pelo retrovisor. Ela é mesmo diferente, né? Disse. Miguel assentiu. É como se enxergasse o que a gente ainda não vê. Ana respirou fundo e perguntou, você acredita em destino, Miguel? Ele pensou um pouco e respondeu, acredito em encontros certos na hora errada. Mas às vezes, a vida dá um jeito de corrigir o relógio. Ana sorriu e o silêncio que veio depois foi confortável, quase terno. Os meses seguintes trouxeram calmaria. Ana publicou mais textos, e um deles chamou a atenção de uma editora local. Queriam transformar as histórias dela e de Lia num pequeno livro. Miguel foi o primeiro a comemorar, viu? Eu disse que suas palavras iam curar. Ana ficou sem graça, mas feliz. Lia, por sua vez, já fazia planos. Quando o livro sair, quero que tenha um desenho do guarda-chuva azul na capa. Todos riram. Era justo. Mas o destino, como sempre, gosta de testar quem começa a ser feliz. Um dia Lia começou a tossir. Parecia um resfriado comum, mas os dias passaram e a tosse não melhorava. Miguel examinou, pediu exames. Pode ser só uma infecçãozinha, disse, tentando tranquilizar, mas o coração dele apertava. Quando os resultados chegaram, o sorriso sumiu. Ana percebeu na hora. Doutor, o que foi? Ele respirou fundo. Precisamos investigar mais. Pode ser algo no pulmão. O mundo parou. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Lia, mesmo sem entender, segurou a mão dela. Miguel tentava manter a calma, mas a cabeça girava. Era como se o destino tivesse voltado para cobrar.
A história que parecia estar fechada reabria de forma cruel. A gente vai cuidar disso juntos, prometeu. Ana assentiu sem voz. A chuva começou a cair lá fora, fina, mansa como antes. E o guarda-chuva azul, encostado no canto, parecia pedir para ser aberto de novo. Naquela noite, Ana não dormiu. Ficou sentada ao lado da filha, vigiando cada respiração. Miguel, do outro lado da cidade, também não conseguiu fechar os olhos. Pegou o papel antigo que encontrara na parede, o bilhete da mãe, e releu pela 100ª vez. Pro meu menino que sempre chega, mesmo que demore. E prometeu a si mesmo, dessa vez ele não chegaria atrasado. Os dias seguintes foram de incerteza e esperança misturadas. O hospital, que antes era cenário de recomeço, voltou a ser abrigo de preocupação. Lia foi internada para fazer mais exames. Ana não desgrudava dela nem por um segundo, dormindo em cadeiras duras, com o coração em prece constante. Miguel, por sua vez, passava mais tempo no quarto da menina do que no próprio consultório. Era médico, mas ali era mais que isso. Era família. Os primeiros resultados vieram e o diagnóstico ainda não era claro. Havia uma infecção no pulmão, mas os exames apontavam algo mais delicado. Miguel evitava dar nomes antes de ter certeza, mas sabia que a luta seria longa. Ana tentava ser forte, escondendo o medo atrás de um sorriso, mas às vezes o olhar denunciava. Lia, por incrível que pareça, era a mais calma. Não chora, mãe. A gente vai ficar bem. A moça da música disse que o doutor vai me deixar forte de novo. Miguel ouviu essa frase e sentiu um nó na garganta. A menina falava da mãe dele outra vez, com aquela serenidade impossível de explicar. E o que ela disse mais, Lia? Que é para eu não ter medo da chuva, porque ela sempre limpa o que precisa florescer. Ana apertou os olhos para segurar o choro. A maturidade da filha doía e encantava ao mesmo tempo. Tão pequena, e já entendia o que os adultos demoram uma vida para compreender. Os dias viraram semanas, e o quarto de Lia começou a mudar de cara. Miguel trouxe flores. Ana pendurou desenhos nas paredes, e as enfermeiras deixavam bilhetes coloridos com palavras de carinho. O hospital inteiro parecia torcer por ela. Lia chamava aquele lugar de meu castelo branco, e dizia que o Dr. Miguel era o cavaleiro que espantava os monstros invisíveis. Ele ria, fingindo bravura, mas por dentro tremia de medo de perder aquela pequena guerreira. Uma noite, enquanto Ana dormia encostada na poltrona, Miguel ficou sozinho no quarto. Lia ainda estava acordada, com o soro preso no braço e o caderno dos sonhos no colo. Doutor, posso te contar um segredo? Claro que pode. A moça da música me falou que quando a gente ama alguém, esse amor fica para sempre, mesmo que a pessoa viaje para longe. Ele sorriu emocionado. E você ama muita gente, né? Amo, sim. Você, a mamãe e ela. O silêncio que seguiu era cheio de ternura. Os exames seguintes mostraram uma melhora discreta, mas animadora. Miguel comemorou como quem ganha um campeonato. Ana chorou de alívio, abraçando a filha com força. Tá vendo, mãe? A moça falou que ia ficar tudo bem. A esperança voltou a respirar dentro do quarto. E até a chuva que caía lá fora parecia diferente. Mais leve, mais mansa, como se também rezasse junto. Nas semanas seguintes, Miguel passou a acompanhar o tratamento de perto. Fazia questão de estar presente em cada exame, cada medicação. Às vezes, chegava cansado do plantão, mas bastava ver o sorriso de Lia para tudo valer a pena. Ana, observando de longe, começou a perceber que o que sentia por ele ia além da gratidão. Era amor, simples, sereno, como um abraço que chega sem pressa. Mas o medo de se iludir ainda falava alto, e ela calava o coração por enquanto. Um fim de tarde, enquanto o sol se escondia atrás do hospital, Miguel entrou no quarto com uma surpresa. Trouxe uma caixinha de música antiga, restaurada por um amigo. Era igual à da mãe dele. Quando deu corda, a melodia suave preencheu o ambiente. Lia sorriu e fechou os olhos. É ela, doutor. A moça da música. Ana chorava baixinho e Miguel segurou a mão das duas, sentindo que o tempo por um momento parava para assistir.
A melhora de Lia continuava, mas o caminho era lento. Havia dias bons e dias de cansaço. Em cada um deles, Miguel e Ana se revezavam para manter o ânimo da menina. Lia começou a escrever pequenos bilhetes e deixava escondidos pelos corredores do hospital. Vai dar certo. Hoje o dia tá bonito. Sorrir é remédio também. Os funcionários começaram a colecioná-los, como se fossem amuletos. E Miguel dizia a todos: é a pequena doutora que ensina a gente. Numa madrugada fria, Lia teve febre alta. Ana entrou em desespero, chamando os médicos. Miguel correu para lá, coração batendo descompassado. A equipe agiu rápido e logo a febre cedeu. Quando tudo se acalmou, Ana desabou. Eu não aguento mais, Miguel. Tenho medo de perder ela. Ele a abraçou forte, deixando que o choro viesse. Você não vai perder. Ela é mais forte do que a gente imagina. Ficaram assim abraçados no escuro, duas almas tentando se manter de pé. Com o tempo, aquele abraço virou refúgio. Não havia promessas, mas havia presença. E presença é o tipo de amor mais verdadeiro que existe. Ana passou a confiar mais nele e Miguel mais nela. Juntos, cuidavam de Lia com o coração inteiro. E a menina, mesmo frágil, parecia entender cada gesto. Vocês ficam bonitos juntos, disse um dia com um sorrisinho travesso. Ana fingiu bronca. Miguel riu. E por um instante, a dor cedeu lugar à alegria. Os médicos marcaram novos exames. Miguel, experiente, sabia que aquele seria o divisor de águas. Se tudo corresse bem, Lia poderia voltar para casa. Na véspera, Ana e ele ficaram conversando até tarde, sentados no corredor vazio. Sabe, Miguel, ela disse, nunca pensei que alguém pudesse cuidar da gente assim. Ele olhou para ela com ternura. Eu nunca pensei que alguém pudesse me ensinar tanto sobre amor sem dizer uma palavra. O silêncio que veio depois dizia tudo. No dia seguinte, o resultado dos exames trouxe a notícia que todos esperavam. A infecção havia regredido e Lia estava fora de perigo. O hospital inteiro comemorou. As enfermeiras bateram palmas, os pacientes sorriram, e Miguel, ao dar a notícia, chorou feito criança. Ana o abraçou e disse: obrigada por não desistir dela. Ele respondeu, com a voz embargada: foram vocês que me ensinaram a não desistir da vida. Antes de ir para casa, Lia pediu para deixar algo no hospital. Pegou o guarda-chuva azul, abriu bem e o colocou no corredor principal, com um bilhete preso na haste. Para quem tiver medo da chuva, lembrar que ela também traz flores. Miguel olhou aquele gesto e entendeu. O ciclo estava se fechando de novo, do jeito certo. Com amor, com fé e com a certeza de que alguns encontros não acabam nunca. Na saída, Ana segurou a mão dele. Você vai visitar a gente, né? Ele sorriu. Prometo. E dessa vez sem me atrasar. Lia riu. É, doutor, a moça da música falou que agora você aprendeu. E quando eles atravessaram a porta do hospital, a chuva começou outra vez. Fina, bonita, acolhedora. Miguel abriu o guarda-chuva preto que tinha levado, mas Lia correu até ele e o fechou. Não precisa, doutor. Essa chuva é boa. E ela estava certa. Porque pela primeira vez, ninguém se escondia dela. A chuva cessou no mesmo dia em que Lia recebeu alta. O céu, que antes parecia viver em cinza, abriu num azul tão bonito que parecia até combinado. Miguel as acompanhou até a saída do hospital. Não havia mais lágrimas de medo, só de alívio. Ana olhava para a filha e mal acreditava que aquele sorriso leve era o mesmo que viu, semanas antes, adormecido entre fios e monitores. Viu, mãe? Eu disse que ia ficar tudo bem, Lia falou orgulhosa. Ana assentiu e o coração dela se encheu de uma gratidão quieta, daquelas que não precisam de palavras. No carro, o caminho para casa pareceu diferente. As ruas tinham o cheiro de asfalto molhado e esperança. Miguel dirigia em silêncio, mas com um sorriso constante. Lia, sentada atrás, cantarolava baixinho a melodia da caixinha de música, como se o mundo tivesse trilha sonora própria. Ana observava emocionada e, por um instante, se viu pensando em como seria se a vida ficasse assim, simples, bonita e cheia de paz. Ao chegar em casa,
Lia correu para o quarto e abraçou o travesseiro como quem reencontra um velho amigo. Ana foi até a janela e respirou fundo, sentindo o ar fresco entrar. Miguel ficou parado na porta observando a cena. Era estranho. Ele não era da família, mas o coração dele dizia que pertencia àquele lugar. Ana se virou e, com os olhos marejados, disse: "Se não fosse você, eu não sei." Ele interrompeu com um gesto suave. "Foi a gente, Ana. Todo mundo junto. Nos dias que seguiram, o apartamento voltou a ter cheiro de bolo, risadas e desenhos coloridos. Lia passava horas rabiscando novas histórias, e Ana escrevia sobre elas, transformando tudo em pequenas crônicas. Miguel aparecia quase todos os dias, às vezes para trazer frutas, às vezes só para conversar. Lia dizia que ele era da casa, e ninguém discordava. Era o tipo de presença que não atrapalha, só completa. Um fim de tarde, os três foram caminhar na praça. O sol se punha devagar, pintando o céu de dourado e rosa. Lia correu até o balanço e começou a cantarolar. Ana e Miguel ficaram no banco, observando. "Ela tem uma luz, né?" E ele disse: "Tem. Acho que veio para me ensinar o que é fé." Miguel olhou para Ana e respondeu: "E para me ensinar o que é amor." Ela baixou o olhar, tímida, mas o sorriso entregou tudo. Depois daquele dia, o laço entre eles começou a mudar, devagar, com cuidado, sem pressa. Miguel passou a almoçar com as duas aos domingos. Ajudava Lia nas lições e às vezes ficava até tarde contando histórias. Ana sentia o coração se abrindo outra vez, mas com medo de acreditar. Já tinha sofrido antes, e ao mesmo tempo via em Miguel algo que não conhecia. Um amor sereno, que não pedia nada além de estar junto. Numa noite de chuva leve, Ana e Miguel ficaram conversando na varanda enquanto Lia dormia. O som da chuva parecia conversar com eles. "Engraçado", disse Ana. "A chuva era o que eu mais temia. E agora me acalma." Miguel olhou para o céu e respondeu: "Talvez porque agora você sabe que sempre tem alguém para dividir o guarda-chuva." Ela riu, emocionada, e encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim, em silêncio, até a chuva virar só garoa. A vida, então, começou a se reorganizar. Ana foi convidada a lançar um pequeno livro com as histórias que escrevia, Sonhos de Florzinha, como Lia o batizou. Miguel ajudou a revisar os textos e no prefácio escreveu: "Algumas histórias curam mais que qualquer remédio." No dia do lançamento, o auditório da Biblioteca Municipal estava cheio. Lia correu para o microfone e disse sorrindo: "Essas histórias são para lembrar que a chuva não é o fim, é o começo de tudo." O público aplaudiu de pé. Miguel, sentado na plateia, chorava em silêncio. Não de tristeza, mas de gratidão. Olhou para Ana, lá no palco, lendo um trecho, e pensou que talvez a vida tivesse feito um longo caminho só para colocá-lo ali. Depois do evento, ele se aproximou e entregou um envelope. Um presente. Dentro havia uma fotografia antiga, ele, Lia e Ana, tirada no hospital, sorrindo, e no canto o desenho de um guarda-chuva azul feito pela menina. "Para lembrar da nossa história", disse ele. Ana olhou a foto e sentiu um nó na garganta. "Você sabe que virou parte da gente, né?" Miguel sorriu. "E vocês da minha." Lia do lado completou: "Agora a gente é tipo um arco-íris. Vem depois da chuva." Todos riram, e aquele riso ficou guardado como um instante perfeito, desses que a gente leva para sempre. Os meses seguintes foram de calmaria. Lia crescia, forte e saudável. Miguel e Ana começaram, aos poucos, a assumir o amor que já existia desde o primeiro abraço no corredor do hospital. Não precisaram de promessas nem de pressa. Era amor maduro, silencioso, cheio de respeito. Um amor que nasceu do cuidado e da cura. Certa manhã, Miguel chegou mais cedo, com um buquê simples de girassóis. Lhe abriu a porta empolgada. "Mãe!" O doutor trouxe o sol para dentro de casa. Ana apareceu sorrindo. "Ele sempre traz." Foi um dia bonito, sem nada grandioso, mas que ficou guardado na memória de todos. Às vezes, o milagre é só isso: acordar, ver quem a gente ama e sentir que o coração está em paz.
Naquela noite, Lia desenhou um novo quadro, uma casa com 3 janelas e um céu enorme. No meio, o guarda-chuva azul aberto, protegendo os 3. Embaixo ela escreveu: "Agora ninguém mais tem medo da chuva." Ana pendurou o desenho na parede da sala. Miguel olhou e ficou em silêncio por um tempo antes de dizer: "Acho que essa é a imagem mais bonita que já vi." E era. O tempo, aos poucos, foi curando o resto. A dor antiga virou lembrança boa. A culpa de Miguel se dissolveu. Ana aprendeu a confiar de novo. Lia cresceu, sabendo que amor de verdade não precisa ser explicado, só vivido. O guarda-chuva azul continuava com eles, encostado na porta, sempre pronto para lembrar que depois da tempestade vem a vida. Os anos passaram como o vento manso que entra pela janela sem fazer barulho. Lia cresceu saudável, inteligente e com aquele brilho nos olhos que encantava quem cruzava seu caminho. A menina que um dia viveu de sonhos, agora sonhava acordada, planejando ser médica, igual ao Dr. Miguel. Dizia com orgulho. Ana sorria e Miguel ria, fingindo não se emocionar. Mas por dentro, o peito dele se enchia de um orgulho que não cabia em palavras. O apartamento continuava o mesmo. Simples, cheio de vida. O quadro com o guarda-chuva azul ainda estava pendurado na sala, e todas as vezes que chovia, Lia dizia que era a moça da música, mandando lembranças. Ana e Miguel nunca tentaram corrigir. Aprenderam que há crenças que não precisam de explicação, só de respeito. A fé daquela menina era uma ponte entre mundos, o visível e o que só o coração enxerga. Com o tempo, Ana e Miguel oficializaram o amor que sempre existiu. Nada de cerimônia, flores caras ou promessas de filme. Foi um almoço simples, num domingo ensolarado, com Lia segurando as alianças e dizendo: "Agora somos oficialmente o arco-íris depois da chuva." Riram, se abraçaram e Miguel, com a voz embargada, respondeu: "Você é a parte mais colorida dele." Florzinha, a frase ficou como um mantra, repetida em dias bons e ruins. A vida seguiu com a beleza das coisas comuns, cafés compartilhados, tardes de leitura, pequenas viagens, risadas na cozinha. Ana escrevia cada vez mais, e o livro Sonhos de Florzinha virou um sucesso local. As pessoas se emocionavam com aquelas histórias simples, de amor e superação. Miguel continuava no hospital, agora mais envolvido em projetos sociais. "Se eu puder ajudar uma criança a não perder a esperança, já valeu a pena", dizia. Lia acompanhava o pai nos plantões, curiosa com cada detalhe. "Um dia eu vou cuidar das pessoas como você cuida", falava, ajeitando o jaleco branco que ele emprestava só para brincar. Miguel via nela o reflexo do que acreditava ser o sentido da vida, cuidar. E quando olhava para Ana, entendia que o amor é a cura que a medicina nunca ensina, mas que todo médico precisa aprender. Mas a vida, mesmo generosa, gosta de testar o que é verdadeiro. Numa tarde de outubro, o telefone tocou em casa. Era do hospital. Queriam que Miguel viesse depressa. Um novo projeto estava prestes a ser inaugurado e o nome dele havia sido escolhido para batizar a ala pediátrica. "Ala Doutor Miguel Soares, onde a esperança floresce." Ana se emocionou. "É lindo, amor." Ele sorriu tímido. "Foi a Lia que escolheu o nome, né?" E era. No dia da inauguração, o hospital estava cheio de gente. Enfermeiros, pacientes, jornalistas e, no meio de todos, Lia, agora com 15 anos, segurando um buquê de flores amarelas. Miguel fez o discurso mais bonito da vida. "Um dia uma garotinha me ensinou que alguns sonhos não são delírios, são recados de amor. E foi isso que mudou tudo." As palmas ecoaram e Ana, de olhos marejados, sentiu que aquele momento era o fechamento de um ciclo. Depois da cerimônia, Lia pediu para visitar o antigo setor pediátrico, aquele onde tudo começou. O hospital tinha reformado o espaço, mas parte das paredes antigas ainda resistia. Ao entrar, ela ficou em silêncio. "Ainda dá para ouvir a música", disse encostando a mão na parede. Miguel e Ana se entreolharam. Era o mesmo gesto de anos atrás.
Lia sorriu. A moça tá feliz, pai. Diz que agora é com a gente. Ele assentiu, a voz embargada. Diz para ela que pode descansar em paz. Na volta para casa chovia devagar. Lia encostou a testa no vidro do carro e observou as gotas caindo, com o mesmo olhar de menina que via o mundo pela primeira vez. Sabe, mãe, disse, acho que a chuva é um jeito de Deus lembrar que a vida continua. Ana sorriu. E às vezes é um jeito de limpar o coração também. Miguel olhou pelo retrovisor e naquele instante tudo pareceu se alinhar. O passado, o presente e o que ainda viria. Nos meses seguintes, Ana recebeu um convite de uma editora grande para transformar suas crônicas em um novo livro. Queria contar a história completa, do hospital à cura, da dor ao amor. No início, ela hesitou, achando que era íntimo demais. Mas Miguel a encorajou. Tem gente precisando dessa história para acreditar de novo. E ela escreveu. Chamou o livro de Debaixo do Guarda-Chuva Azul. Quando o livro foi lançado, a cidade inteira compareceu. Lia apresentou o evento, com a mesma alegria da infância. Miguel olhava as duas no palco e se perguntava o que teria sido dele se aquele encontro não tivesse acontecido. A resposta era simples, ele não teria se curado. Porque às vezes, a cura não é física, é a chance de amar de novo. Alguns dias depois do lançamento, Lia foi até o quarto do pai com uma caixa nas mãos. Achei isso na escola, no dia que começou a chover forte. Dentro havia um pequeno pingente em forma de estrela, igual ao adesivo do antigo guarda-chuva. Miguel segurou surpreso. Ela ainda cuida da gente, né? Lia sorriu. Sempre. Naquela noite a chuva voltou. Não de tristeza, mas daquelas que lavam o mundo inteiro. Ana e Miguel ficaram na varanda, de mãos dadas, vendo a água escorrer pela rua. Acho que tudo começou aqui com a chuva, disse Ana, e vai continuar com ela, completou Miguel. Enquanto a gente souber dividir o guarda-chuva. Dentro do quarto, Lia escrevia no diário. Hoje choveu outra vez. Mas agora eu sei. O amor é o tipo de sol que brilha até quando o céu escurece. Fechou o caderno, sorriu e adormeceu, ouvindo a mesma melodia de sempre, a da caixinha de música que nunca parava de tocar dentro do coração. Os anos seguiram seu curso manso, como o rio que já conhece o caminho. Lia cresceu, virou médica como prometera quando criança. Escolheu a pediatria, para cuidar de quem ainda sonha, dizia. E no crachá, embaixo do nome Lia Soares, havia uma estrelinha azul desenhada à mão. Era o jeito dela de carregar consigo o passado que a ensinou a viver. Ana, agora com os cabelos grisalhos, continuava escrevendo. Suas histórias viajavam longe, lidas em escolas e hospitais. Em cada texto havia um pedaço da menina que acreditava em sonhos e do médico que acreditou de volta. Miguel, por sua vez, já se aproximava da aposentadoria, mas ainda visitava o hospital com o mesmo sorriso de antes. Era respeitado, admirado, não só pelo que sabia, mas por quem era. A casa deles continuava a mesma, só o tempo havia mudado as vozes e os rostos. Na parede da sala ainda estava pendurado o desenho antigo, o guarda-chuva azul protegendo 3 pessoas. Lia, agora adulta, sempre olhava para ele antes de sair de casa. Era como um lembrete de onde veio e de tudo que a fez ser quem era. Esse desenho é minha bússola, dizia. Numa manhã de inverno, Miguel acordou mais cansado do que o habitual. Ana percebeu no olhar dele uma ternura diferente, como quem se despede sem pressa. Tomaram café juntos, riram das lembranças e ele, segurando a mão dela, disse: "Sabe, Ana, acho que a chuva vai chegar hoje." Ela sorriu, sem entender direito. "Então a gente abre o guarda-chuva como sempre." Ele assentiu, com aquele sorriso calmo que guardava o mundo inteiro. À tarde, o tempo fechou devagar. Lia, no hospital, atendeu as últimas crianças e olhou pela janela. Gotas finas começavam a cair. O som da chuva trouxe uma sensação estranha, familiar. De repente o celular tocou, era a mãe. A voz de Ana tremia, mas era doce. "Filha, o pai está descansando." O mundo parou.
Lia fechou os olhos, respirou fundo e a primeira lágrima caiu junto com a chuva lá fora. Ela correu para casa, o jaleco ainda molhado. Encontrou Ana sentada ao lado de Miguel, deitado no sofá, sereno, como quem só trocou de tempo, não de lugar. No colo dele, a velha caixinha de música tocava a mesma melodia suave de sempre. Lia ajoelhou, segurou a mão dele e sussurrou: "Cheguei, pai." O som da música preencheu o silêncio. E por um instante, parecia que ele ainda sorria. Ana acariciou o cabelo da filha e disse: "Ele foi leve." "Lia, disse que agora entende a frase que dizia para você quando era pequena. Cheguei atrasado, mas ainda dá tempo. Disse que sempre dá tempo para amar." Lia chorava, mas era um choro manso, cheio de gratidão. "Ele não foi embora, mãe. Só abriu o guarda-chuva antes da gente." O velório foi simples, bonito, cheio de flores amarelas e risadas baixas entre lágrimas. Pessoas que ele curou, crianças que hoje eram adultas, vieram se despedir. Lia falou poucas palavras. "Meu pai me ensinou que alguns encontros são eternos. Ele acreditava que amor não morre, só muda de forma. E é isso que a chuva me diz toda vez que cai." Naquela noite, Lia e Ana ficaram juntas na varanda, ouvindo o som da água batendo no telhado. "Engraçado", disse Ana. "A chuva sempre acompanhou a gente, do começo ao fim." Lia sorriu. "E vai continuar, mãe, porque enquanto a gente lembrar, ele ainda está aqui." E então, pela primeira vez, Ana não teve medo de chorar. Deixou as lágrimas caírem junto com a chuva, e foi bonito. Os dias voltaram a andar. Lia voltou ao hospital, agora com um crachá novo. Doutora Lia Soares, ala Dr. Miguel Soares. E na porta, em letras pequenas, ela mandou gravar uma frase: "Para quem tiver medo da chuva, lembrar que ela também traz flores." As pessoas liam e sorriam, sem saber a história por trás. Mas quem via o brilho nos olhos dela, entendia. Aquela frase era um pedaço de amor guardado para sempre. Um fim de tarde, Ana visitou o hospital com um embrulho nas mãos. Entregou à filha uma nova caixinha de música, feita sob encomenda. Para continuar tocando o que ele começou, Lia deu corda. A melodia encheu o corredor, a mesma de sempre, doce, eterna. Chovia lá fora, mas o coração delas estava sereno. Na parede, pendurada ao lado da placa, havia uma foto antiga. Miguel sorrindo, Lia criança e Ana segurando o guarda-chuva azul. A moldura parecia brilhar sob a luz fraca do corredor. E quem passava por ali sentia algo diferente, como se o tempo tivesse parado para ouvir a música também. Naquela noite, ao fechar o hospital, Lia parou diante da janela e viu um reflexo nas gotas do vidro. Um homem de jaleco branco, sorrindo, segurando o guarda-chuva azul. Não se assustou. Sorriu de volta. "Boa noite, pai", disse. Do lado de fora, o vento soprou leve e a chuva diminuiu, como se o mundo todo respondesse: "Boa noite, florzinha." Lia olhou para o céu, respirou fundo e entendeu. A vida é feita de chegadas, partidas e reencontros. E o amor, o amor, esse nunca vai embora. Ele só troca de forma, de voz e de tempo, mas continua o mesmo, sempre. Porque, no fim das contas, há quem viva para curar o corpo. E há quem viva para curar o coração. E às vezes, tudo começa e recomeça, com uma simples frase dita num corredor de hospital: "Mãe, o homem do sonho está ali." E desde então, ninguém mais teve medo da chuva.